Chama pessoal, aqui é o Michel falando. Vamos falar da visão judaica sobre o Messias, tá? Não estamos aqui para atacar nenhum pensamento, né, e nem trazer discórdia, mas estamos aqui falando da nossa visão, aquilo que acreditamos, tá? Naquilo que o judaísmo acredita, tem com o Messias. É, Primeiramente, para a gente entender a palavra Messias, tá? Em hebraico é Mashiach, que no português seria ou ungido, tá? Só para a gente entender isso. O Messias acho que vem do grego, não tenho certeza absoluta sobre isso, mas acho que é do grego. Não é uma palavra utilizada hoje no português, mas o correto seria ungido. A gente podemos ver no Tanar, né, essa expressão ungido em diversas formas, né, em duas formas, mais ou menos. Uma delas é quando uma pessoa é ungida. A gente tem um irmão de Moisés, né, que é Aaron, que em hebraico é Aaron, né? Aaron, a Cohen, ou o sacerdote, né? Ele, ele foi ungido pelo seu irmão Moisés, que é Moshe, em hebraico. E temos o rei Shaul, rei Davi, e os demais outros reis, né? Rei Saul, né, que as pessoas conhecem, da forma que conhecem, que foram ungidos também com óleo. Todos esses são ungidos com óleo por uma outra pessoa, amando de Hashem. E tem aquelas pessoas que são ungidas por Hashem sem um óleo, que Hashem fala que é meu ungido, que é o próprio Moshe Rabbeinu, né, que é Moisés. Só vou falar novamente o nome aqui para as pessoas irem compreender, mas vou tentar usar mais, eu não uso sempre mais o nome hebraico. Temos os profetas, né, que são pessoas escolhidas por Hashem, que são ungidos de Hashem, povo de Israel, e também os vemos no profeta Isaías falando sobre um rei da Babilônia, que é o meu ungido, né? Falando que ele seria ungido. Então significa que a palavra ungido, Messias, sempre traz um bom significado, nesse caso. E tem a palavra a Mashiach, que significa o ungido, é aquele que a gente vai especificar um pouco aqui. Eu vou resumir essa visão, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, profecias, livros, né? Porque tem no Zohar, tem diversos livros falando sobre isso. Essa visão que a gente vai falar aqui é a visão que eu sigo, né? Dentro do judaísmo vai ter algumas outras visões diferenciadas, mas que dá uma diversificada. Mas essa visão é a visão que vem baseado, né, em vários sábios. O estudo é do Maharal de Praga, Gaon de Vilna, baseado no Aren Kaplan, né? O Aren Kaplan foi um sábio que que morreu viveu até os anos 80, né? 83, mais ou menos que ele morreu. Ele era formado em física, era rabino, né? E ele ele chegou, tinha formação em física, né? E escreveu 47 livros e algumas traduções que ele fez, né? Uma delas exclusiva é da Torá, que tá, né, que tem na Maionot, que é a Torá viva. As pessoas podem encontrar para comprar. A, a visão judaica, essa visão a qual eu acredito e sigo, né, que a maioria dos rabinos segue também, muitos vai se basear nessa visão, é do Ben Yosef e Ben Davi, são dois messias, são dois o messias, porque vai ser uma era onde essa era que vem de Hashem, que vai ser os seus representantes, né? O Ben Yosef, que significa filho de José, lembrando Ben, que tem um N no final, Yosef, que é filho de José. Não é que o pai dele se chama José, mas é porque ele pertence à tribo de José.
Ele é da tribo de Efraim, que é filho de José. José, que ele foi vendido no Egito. Então ele é descendente do José, lá do Egito. Então por isso que é chamado de Ben Yosef. Ele é da tribo de Efraim. Ele tem discussões quando ele aparece, tá? Discussão no momento que ele aparecer. Alguns dizem que ele aparece um pouco antes da restauração das tribos, junto com as tribos todas voltam para Israel. Outros dizem que ele, na verdade, ele acaba concluindo o retorno das tribos. Já em Israel já tem algumas tribos que retornaram, só lembrando que o povo de Israel foi dividido depois da morte do rei Salomão, né? Do rei Shlomo Ameler. Depois da morte dele, o filho dele entrou, começou a reinar, e as tribos foram divididas em dois reinos, né? O reino do sul, o reino do norte, que se tornou os efraimitas e os judeus. Entre os judeus tinha, né, Judá, Beniamim, né, que é Benjamim, e parte da tribo de Levi, que vinha também com os Coanim. Tinha os Coanéis ali junto. E o reino do norte estava com 10 tribos e parte da tribo também de Levi. E também tinha Coanim com eles. As 10 tribos foram levadas exiladas, né? Parte delas conseguiram poucos, mas se juntou os judeus, né? O reino do sul. Mas desde então as tribos não foram falado mais de nenhuma tribo, não se encontrou mais elas, mas que alguns indivíduos no meio do caminho, fala que na época do profeta Jeremias, né, ele chegou a trazer alguns indivíduos, né, encontrou alguns indivíduos. Na época do rei da Pérsia também, alguma coisa apareceu, mas nada que possa se dizer que era as tribos retornando. Depois a gente pode ver uma profecia que aparece no profeta Ezequiel, falando sobre o Vale dos Ossos Secos, né, que refere sobre todo o povo de Israel, que ficou 2000 anos fora da terra de Israel. Isso é todo o povo de Israel, inclusive os judeus, né, chamado Reino do Sul, que passou a ser referência ao povo de Israel, passou a ser toda a referência do povo de Israel. E ficou 2000 anos fora. Teve alguns sempre judeus na terra de Israel, sempre teve judeus na terra de Israel. Mas, né, depois do retorno, né, do povo de Israel, o estabelecimento que vem antes do Estado, da formação do Estado, já estava em 1800, já estava muitos judeus começando a subir para a terra de Israel, fazendo aliar. Em 1948 teve o surgimento do Estado, onde foi reconhecido como Estado. Em 1980 e quase 90, um rabino, né, o Ravim Goren, que foi um rabino grande do povo de Israel, que foi um grande rabino do Ashkenazi, ele reconheceu a tribo de Dan como uma das tribos do povo de Israel que estava perdida, que foi encontrada na África, né, que era os da Etiópia, né, chamado Etiópia, que foram tragos para Israel. Entre eles tinha alguns judeus, né, que fugiram, né, na época da guerra de Roma, conseguiu chegar até lá, mas em sua maioria deu para identificar que ele é da tribo de Dan. Ele reconheceu como da tribo de Dan. Também foi encontrado na Índia 2 tribos, né? A tribo de Manassé, que muitos já estão fazendo um aliar, seria nos anos 94, mais ou menos, 90 e pouco, reconheceram mais ou menos que teria mais ou menos quase que 1 milhão de pessoas nessa região, né? São regiões pobres, como da tribo de Dan. E também encontraram, não tantos, mas um grupo de pessoas da tribo de Zebulon, também na Índia, né? Parte deles já fizeram aliar, alguns já conseguiram fazer aliar. E encontraram outras tribos, né? Que já diz que algumas já foram introduzidas no povo de Israel.
e outras que estão no mundo, são muçulmanos, que estão perto do Paquistão, aquela região dali, tá? Eles são, essas pessoas faz parte das tribos, só que eles são muçulmanos. Eles se chamam filhos da casa, eles são filhos de Israel, eles falam que são filhos de Israel, reconhecem como os filhos de Israel. Só que eles têm a fé muçulmana e são os mais rígidos na fé muçulmana, tá? Só que eles têm a Torá com eles, são os únicos muçulmanos que têm outro livro que é mais sagrado que o Corão. Os rabinos não faz força para trazer eles por causa disso, né? Espera que Hashem uma hora desperte eles para a Torá. Então, Ben Yosef, alguns dizem que ele vai vir, pode ser que ele seja que vai ajudar eles a fazer a Teshuvá, retornando para a Torá. Alguns dizem que vem depois, então tem essa coisa, mas vai ter ele aparecer nesse período, né? E vai ter a guerra de Gog e Magog, né? Que é outra discussão sobre como vai ser essa guerra de Gog e Magog, né? Alguns dizem que o mundo se juntando inteiro, né? Contra Israel, que vai ter um grande líder mundial, que pode ser o Gog, rei de Magog, né? Que fala que é rei. Tem algumas discussões como vai ser isso, se é a Rússia. Cada um tem o seu pensamento sobre isso, quem vai ser, mas no final da história vai ter, que está no profeta também Ezequiel. A gente então diz que isso vai ser depois. Dá para entender, alguns tem discussões, que alguns dizem que pode ser depois da restauração do povo de Israel como um povo, né? Que o povo não está fazendo Teshuvá, mas já estão retornando para a terra de Israel. E tem essa discussão que dá para entender que pode ser depois da restauração. Então, fica. E ali vem a guerra de Gog e Magog, uma guerra contra Israel, a qual o Mashiach Ben Yosef vai estar fazendo essa guerra. E ele, né, leva o povo de Israel a guerrear e vencer a guerra. Alguns dizem que ele morre nessa guerra no final que a guerra está sendo vencida, outros dizem que ele não morre, né, na guerra, mas sim que morre depois da guerra, né? O Arizal, que é um sábio grande, fala que ele pode morrer de fato na guerra, mas isso depende do povo. Se o povo rezar por ele, ele não vai morrer. E a gente pode ver isso no profeta, que a morte dele, não sabe que ele vai morrer, porque ele é um indivíduo, um ser humano, mas que a morte dele vai ser muito marcante para o povo de Israel. A gente vê no profeta Zacarias que todo o povo vai fazer luto, aquele que foi transpassado, né? Que transpassado é morrer. Porque o povo vai sentir a dor dele e o povo vai entrar em luto. Fala que Jerusalém vai entrar em luto. Todos vão entrar em luto por ele. Então não teve nenhum indivíduo, né, desde a morte de Aaron e Moshe, que o povo entrou em luto dessa forma, tá? Da forma que mostra ali, que o povo todo vai chorar. Teve o rei Davi também, pode. Mas da forma que está se falando. Todo o povo vai entrar em luto. Tá bom? É o povo, não indivíduos. Alguns indivíduos que vão estar chorando, esperneando, tá? É todo o povo em luto. Nesse período, ele vai restaurar o Sanedrim, né? O Rambam Maimonides, que foi um sábio que viveu quase 1000 anos atrás, mostra como o Sanedrim tem que ser restaurado. São leis que a Torá mostra, né? Então, o Rambam é baseado em todas as leis da Torá. Né? Ele explica as 613 mitzvot na Mishneh Torah. E ali tá algumas leis. Então, ele vai explicando como se restaurar o Sanedrim. E o Sanedrim vai ser restaurado nesse período do Mashiach Ben Yosef. Ele morre, né? Fala que o profeta Eliyahu aparece, pega ele no colo, tá? Gente, estou resumindo aqui, só dando uma resumida aqui. O profeta pega ele no colo, alguns dizem que isso é figurativo, mas alguns acreditam que de fato o profeta parece que o profeta não morreu, chorando, representando a dor de Hashem pela morte dele, né? Que ele morre, né? Alguns dizem que ele morre idoso mesmo, que já é uma pessoa mais adulta, não é uma pessoa jovem, tá? O Mashiach Ben Yosef vai aparecer adulto, então mostra que, vamos dizer, se for aparecer daqui a 10 anos, ele já está aqui em Israel, né? Estaria aqui em Israel andando. Nem ele sabe que é o Mashiach, não é? Eu sou o Mashiach. Não, ele não sabe. De repente ele vai, Hashem vai começar, né, como Moshe, fazer
Ele envolver ele, né, na liderança do povo, ele sendo seguido, pessoas grandes seguindo ele, ele indo como um líder, guiando o povo pela Torá. Eu estou resumindo isso, tá, gente? O período dele é bem pesado, tá bom? Só pra gente entender que vai acontecer. Isaías fala que vai ter coisas bem pesadas que vão acontecer nesse período. Só pra gente entender o que vai acontecer no período dele. O profeta Zacarias diz. Só leu o profeta Zacarias. Então, ele falece. O profeta Eliarro vai diante do Sanedrim, diz: "Oh, eu sou profeta." Aí, imagina você dizer, né? Porque ele diz que é profeta, que ele é profeta, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Um dia uma pessoa diz: "Eu sou profeta." E todo mundo: "Oh, ele é profeta. Ele interpreta sonhos." Não, desculpa essa brincadeira, mas não é assim. No judaísmo não é assim. No judaísmo, uma pessoa diz que é profeta e ela tem que provar que é profeta. Porque em Devarim, que é Deuteronômio, Hashem mostra que vai se parecer falso profeta, né? Não pode ser um somente, não, pode ser vários. O falso profeta é sonhador, aquele que faz milagres, maravilha, mas está indo contra a Torá. É um falso profeta que tenta levar o povo à idolatria. Então o Sanedrim tem que provar ele para ver que se ele é um falso profeta. E se ele for um falso profeta, a Torá manda que mate essa pessoa, tá? Porque é um enganador. E se ele vai provar que ele é o profeta, vai ser feito 3 testes com ele, que eu não sei quais são os 3 testes, é o Sanedrim que vai ser, a Shem vai guiar o Sanedrim como fazer testar ele, né? Ele vai provar, ele vai sair e vai ungir o Mashiach Ben Davi. Ben Davi, que significa filho de Davi. Filho, não está falando que o pai dele vai ser Davi, né? Mas que o nome também dele não é Davi, mas que ele descende do rei Davi. Davi da Meller. Davi da Meller. Então, só para a gente entender isso. E para como se descende, não é porque a mãe dele a mãe dele tem que ser judia, tá? Ela tem que fazer parte do povo de Israel, mas o pai tem que ser descendente diretamente do rei Davi. Descendente do rei Davi vem o que o rei Davi teve, o rei Salomão, né? Do rei Salomão nasceu o filho dele, foi assim passando excessivamente de homem, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, até chegar esse descendente do rei Davi, que é através da semente que o homem passa, tá bom? Isso é uma promessa de Hashem. E também no próprio profeta Ezequiel 37, Hashem fala: "E porarei meu rei, o meu servo, o rei Davi, para reinar sobre vós." Ele não está falando diretamente do próprio rei, ele está falando que é da casa do rei Davi, mostrando que vai ser o reinado do rei Davi, conforme o rei Davi. Tá bom? Tá lá no profeta Ezequiel 37, só pessoas lerem, tá bom? Então ele vai ser ungido pelo profeta. Não significa que ele vai ser rei, porque ele foi ungido, como o profeta Ezequiel, quando ele ungiu o rei Shaul, né? O rei Shaul foi ungido. O que aconteceu? Ainda não se tornou rei. Ele foi reconhecido como rei pelo Sanedrim. Da mesma forma, aconteceu com o rei Davi. O rei Davi, quando foi ungido rei, o rei Shaul ainda estava vivo. O que aconteceu? O rei Shaul, ele acabou de fazer seu reino, o rei Davi, ele morreu, e o rei Davi ainda não assumiu o trono. Levou alguns anos para o rei Davi assumir o trono. Depois que ele assumiu, ele foi reconhecido, ele foi ungido pelo Sanedrim. O rei Davi começou primeiro a reinar Judá, né? Ele reinou sobre Judá. Depois ele foi reinar sobre todo o povo de Israel. Sobre todo o povo de Israel. Reconheceu ele como rei, né? O Sanedrim foi lá e coroou ele. Da mesma forma vai ser assim com o Mashiach Ben Davi. O Aren Kaplan, que é que eu tô falando, ele fala que ele, como vai ser um ser humano, não vai ser um Deus encarnado, não vai ser um indivíduo eterno, né? É um ser humano, ele vai vir e vai morrer, vai viver 100 anos, vai ter seu filho que vai reinar no seu lugar, que vai ser chamado de Mashiach Ben Davi, porque é filho de Davi. E assim, excessivamente, vai ser o reino de Davi sobre a terra. Entendeu?
E aí o povo de Israel vai ser restaurado, né? Todo o povo de Israel vai fazer techuvá, e o povo de Israel vai ser o Machia para as nações. O que é o povo de Israel? É levar a luz para Israel. Como Hashem disse para Abraão, tu será luz para as nações. Que está falando do quê? Do povo de Israel. O povo de Israel é escolhido para isso, para servir a Hashem e para ser luz para as nações. Não é escolhido porque vai ter o melhor lugarzinho no céu, sentado na melhor arquibancada, vai ter um lugar VIP, tá? Ou que vai ganhar um carrinho, uau, um carro do ano, não. Escolhido para fazer a vontade de Hashem, tá? Tem muita gente que, eu quero me converter ao povo judeu, que você vai fazer parte do povo judeu. Então sirva a Hashem. Se a Hashem achar que você está servindo ele de forma correta, a Hashem vai te ajudar. Tá difícil. Tá difícil porque você se vira para Hashem. É ele. Se é ele, é o quem você tem que convencer de que você busca. Não é verdade? É servir a Hashem. Somente a ele. Porque isso é a função do povo de Israel. Servir a Hashem. Viver a Torá de Hashem. O povo de Israel tem que... Essa é a função do povo de Israel. Tá? E depois que todos o povo restaurar, ser uma luz para a humanidade, resplandecer para a humanidade a vontade de Hashem. E no profeta Oséias fala que 10 garrarão na franja de um judeu, né? Que está falando do Tzitziot, e iremos com ele, está falando ali, mostrando que a humanidade vai reconhecer que o povo de Israel representa Hashem, que são um povo, não é só escolhido porque o povo bonitinho, bonitinho, né? Não, é um povo que tem o serviço a Hashem, que serve a Hashem, e eles vão, como está lá, Noah fala também que seus filhos estudarão nas tendas de Shem. Depois a gente explica melhor sobre isso, né? Porque o vídeo está ficando grande. Eu espero que possa ter entendido, né? Que eu fiz um resumo aqui rápido, aqui mais ou menos, escrevi algumas coisas aqui pra gente ficar legal. Então, na visão do povo de Israel, vamos ser basicamente em base dois Messias, né? O Mashiach Ben Yosef, né? Que alguns dizem também que ele morre, mas depois ele vai ressuscitar. São coisas que está mais também baseado em outros livros, mais cabalísticos, essa questão toda, tá? Mas basicamente são dois Messias, apesar que o Davi vem de suas descendências, né? Mas baseado nesses dois, os dois iniciais, que vão fazer a restauração do povo de Israel. Um faz as guerras e restaura todo o povo de Israel. O outro vem trazendo já a paz, já vem com toda a paz, né? Que o Rebbe Dharma fala que ele vai conquistar o mundo sem dar nenhum tiro, né? Que no sentido sem fazer nada, que é só com palavras, porque ele vai junto com o povo de Israel tá levando a palavra de Hashem para a humanidade, que é o rei Davi. Vem defender o povo de Israel, e o rei Davi, ele restaura o templo, né? Ele constrói o templo, que é onde que faz todos os sacrifícios, né? O sacrifício não é que acham que é... Depois a gente pode explicar sobre a questão do sacrifício, que muitas pessoas elas acham, né? Tem uma discussão o que é esse sacrifício, as pessoas não entendem muito bem, mas depois a gente vai explicar muito bem sobre o sacrifício. O sacrifício não perdoa ninguém do pecado, tá? Sacrifício nunca perdoa ninguém. Ele tem uma função mais, o sacrifício está feito mais, eu vou levar o sacrifício, ele se refere mais a mim do que o próprio Criador, mas é uma questão de eu estar se aproximando mais de Hashem. Reconhecer os meus erros também, né? Leva a fazer reconhecimento dos erros, para que eu me arrependa profundamente, tem vários significados. E ele vai reconhecer cada indivíduo de cada tribo. Ele fala assim, você pertence à tribo tal, você pertence à tribo tal, ele vai reconhecer cada pessoa de cada tribo. É isso. Eu acho que eu consegui resumir, eu tentei resumir para não ficar muito grande esse vídeo, acho que já passou dos 20 e poucos minutos, mas eu acho que se ficou alguma dúvida, bota no comentário. Se eu ver
que der para responder, eu vou responder. Se der, eu vou ver se são perguntas importantes, eu gravo novamente outro vídeo explicando as perguntas.